Salve, salve, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa playlist Laravel Tips. Eu sou o Gustavo Web e nessa aula a gente vai ver como que funciona o recurso de Migrations dentro do Laravel. Migrations nada mais é que um recurso muito bacana que você consegue implementar nativamente dentro do Laravel, já tem uma integração com o Artisan, que permite que você versione as modificações que você fizer dentro do seu banco. Isso significa que toda a sua parte de estrutura que você precisa para poder modelar o seu banco de dados, ela fica atrelada ao código. Portanto, você sobe isso para o seu controle de versionamento, seja o GitHub ou qualquer outro repositório que você utilize aí. Esse é um recurso muito bacana, principalmente quando você trabalha em equipe. Já pensou? Eu venho aqui, faço uma alteração no meu código, preciso compartilhar essas alterações aqui com o Robson, por exemplo, para que ele possa fazer algumas outras melhorias, atualizações na máquina dele. Eu altero o banco ou ele altera o banco. Como que a gente faz para o nosso banco ser sincronizado? As Migrations resolvem esse tipo de problema e você vai ver como que é extremamente simples fazer esse processo. Antes da gente começar, eu não posso deixar de te pedir que aqui abaixo na seção de comentários você deixe o seu. Coloca uma sugestão de um próximo conteúdo que eu posso gravar aqui e que vai fazer diferença no seu dia a dia como desenvolvedor. E não se esquece, já que você vai rolar a página, clica no botão para se inscrever no nosso canal e clica no sininho para receber todas as notificações. E também compartilhe esse conteúdo com a galera da faculdade, com a galera do trabalho, porque eu tenho certeza que a galera vai gostar de receber esse conteúdo vindo de você. Bom, para que a gente possa começar aqui, então, eu já tenho na minha máquina instalada a versão 6.2 do Laravel. A gente já sabe que a partir da versão 6 do Laravel ele começou a trabalhar com versionamento semântico, então é normal a gente começar a ter esse processo de update de uma maneira mais acelerada. No entanto, que essas alterações entraram em vigor faz pouco tempo e a gente já está na versão 6.2. Aqui na minha máquina eu já estou rodando o Champ com a versão 7.3.9 do PHP. Se você está perdido ainda, você não sabe quais programas que você precisa ter dentro do seu ambiente, como que você roda o Composer, ou a versão do framework que você tem que utilizar, dá uma olhada nos links que está aqui na descrição do vídeo. Eu deixei um link separadinho ali, onde você pode acessar, abre aí numa nova aba, assiste o processo lá que você vai ter tudo o que é necessário para que você possa seguir as aulas junto comigo. E é claro, assista os outros episódios também dessa websérie, porque lá eu estou te mostrando todo o embasamento que você precisa para que a gente possa ver alguns recursos mais avançados sobre o framework. Bom, vamos agora então para a parte prática. Eu já estou com a minha IDE aberta, já estou com o meu Laravel parametrizado aqui tudo certinho, da maneira com que se precisa. O meu serviço no localhost aqui também já está rodando, eu já estou com a tela de bem-vindo do Laravel aqui aberto para mim. E agora a gente vai começar a parametrizar todo o nosso projeto para que a gente possa ter essa interação com o banco de dados. Quando você faz o download do Laravel, a primeira coisa que você precisa se atentar, e que muito provavelmente vai ser uma das suas primeiras atividades, é você ter uma interação com o banco de dados. Para que você possa se interagir com ele, muito provavelmente você já sabe que você precisa de um host, usuário, senha e porta. São 4 parâmetros fundamentais que praticamente que todos os SGDBs que a gente tem no mercado vai te solicitar para que você possa fazer uma conexão com sucesso. No nosso caso aqui, essas parametrizações, elas ficam dentro desse arquivo .env que a gente tem. É basicamente um arquivo de configuração. Quando a gente abre aqui, você pode ver que a gente tem outras informações, obviamente, mas o que interessa para a gente no momento é somente essas linhas aqui. Eu tenho aqui os 4 parâmetros para que eu possa me conectar com o banco, que é o host, a porta, o usuário e senha. Tenho também o parâmetro que é o banco de dados com o qual eu desejo trabalhar e ainda o driver. O driver, por mais que eu tenha instalado no meu ambiente de localhost aqui o MariaDB, a gente consegue trabalhar com o MySQL sem nenhum tipo de problema e é assim que a gente vai seguir no conteúdo daqui em diante. No meu caso, eu já criei o banco de dados, eu já estou com o meu SQL Pro aberto aqui também, estou conectado no meu ambiente de localhost e eu já criei um banco de dados que chama Laravel, que inclusive é exatamente o banco de dados que a gente estava trabalhando nas aulas anteriores. Eu criei esse banco aqui lá no segundo, terceiro episódio e desde então eu venho trabalhando sempre com o mesmo banco. Por quê? Quando eu faço o download através do Composer do Laravel, ele seta esses parâmetros aqui como padrão, que é exatamente os parâmetros que eu tenho dentro da minha máquina. Então, quando eu instalo uma nova versão do Laravel, eu nem mesmo preciso abrir esse arquivo .env e vir aqui fazer qualquer tipo de configuração. Mas é claro que agora a gente vai estar dando uma repassada um pouco mais firme aqui para que você possa entender de onde que vem cada parâmetro ou onde você teria que alterar, caso você precise se conectar em algum outro banco de dados ou queira mudar o nome do banco principal. Somente com isso daqui, você pode ver que eu não alterei absolutamente nada. No meu caso, já é o suficiente para que eu possa rodar. Na sua máquina aí, vai de acordo com o usuário, senha que você parametrizou, ou até mesmo banco de dados que você criou, coloca os dados que você precisa e basta dar um Command S que já está tudo resolvido. E agora sim a gente entra na parte das Migrations. Como que funciona esse recurso? Basicamente, a gente vai ter um diretório aqui dentro do nosso framework, dentro de Database. Aqui a gente tem um diretório chamado Migrations. E aqui você pode ver que a gente já tem alguns arquivos que vêm por padrão quando você faz o download do Laravel dentro de um novo projeto. O que a gente tem aqui? A gente tem uma migration
de criação da tabela do nosso usuário. Você pode ver aqui que a gente tem uma classe bem enxuta de código aqui, a gente vai entender para que serve cada um desses recursos. Eu tenho aqui então uma migration para que eu possa criar a tabela de usuários, outra para renovação de senhas e outra para jobs que falharam. Então quando eu estiver trabalhando com jobs, se tiver qualquer tipo de erro, ele vai acabar jogando o log para dentro dessa tabela para que eu possa ter um controle depois e saber o que está acontecendo. Dentro dessa classe aqui, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem um conceito de up e de down. O que significa isso? Quando eu estou executando um comando no meu banco de dados, eu quero que ele persista lá, eu quero que sejam feitas alterações, o método que vai ser executado é o up. Quando eu quero executar um rollback das informações ou desfazer a ação de uma migration, ele vai executar o método down. Então, em tese, o seu método down tem que fazer exatamente o oposto do que é feito dentro do seu método up. Isso significa que se dentro do seu método up você criar uma tabela, dentro do seu método down você tem que dropar ela. Se dentro do método up você cadastrar uma nova coluna, dentro do método down você precisa remover essa coluna. E para que você possa manter uma boa organização, é essencial que você faça exatamente o que foi feito acima da maneira contrária. Se você adicionar um campo, você remove esse campo que foi adicionado. Se você cria uma tabela, você remove essa tabela que foi adicionada. Porque se dentro de uma migration você cria 2, 3 tabelas, aí no seu método down você deleta um campo que não pertence a essa migration, vai acabar virando uma salada e vai ficar muito complicado de você conseguir manter o controle de versionamento do seu banco, que é o objetivo para que esse recurso foi criado. Vamos ver como que isso fica na prática, como que você pode criar isso daqui, sem que você tenha que digitar esse monte de código que a gente já tem. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa migration aqui, posso até mesmo recolher aqui um pouco o tamanho dessa gestão do meu projeto, e eu vou abrir aqui o meu terminal, e aqui dentro eu vou colocar o seguinte, php artisan make migration, e aqui a gente começa a notar algumas particularidades do Laravel. Primeira coisa que a gente nota aqui, você pode ver que tudo que a gente tem criação de tabela, a gente tem create, underline o nome da tabela, underline table, para que a gente possa finalizar isso. Então acaba sendo basicamente que uma metodologia de nomenclatura dos arquivos. Como eu vou criar uma nova tabela agora e vai ser, por exemplo, de categoria de artigos, eu vou colocar da seguinte maneira. Vou passar aqui o create, underline category, underline table. Só que você pode ver que o users aqui acima, ele está no plural. Então eu vou seguir exatamente essa mesma metodologia quando eu estiver criando a minha migration. Então ao invés de utilizar o category, que seria somente uma, eu vou passar o plural dela. Então eu vou passar o categories aqui. Você pode ver que o meu terminal aqui acaba me auxiliando, ele pede para que eu passe alguns parâmetros a mais. Eu não preciso fazer isso no momento, porque eu quero te mostrar o passo a passo e o para que esses parâmetros servem. Eu vou passar aqui somente até o table então. Posso dar um Enter, você pode ver que a migração foi criada com sucesso. Quando eu clico dentro do meu projeto, você pode ver que aparece um novo arquivo. O que a gente consegue notar aqui? Eu tenho um novo arquivo que está concatenado aqui com a data, juntamente aqui com o hash, que muito provavelmente é utilizado o time para fazer isso daqui também. Depois a gente tem o nome que a gente definiu. Então você pode ver que esse prefixo que a gente tem aqui, eu não preciso informar em momento nenhum. E por que é fundamental que a gente mantenha esse prefixo? As migrations elas são rodadas em ordem, ou seja, ela vai pegar da mais antiga para a mais atual e vai executar todas elas em ordem. Porque pensa que você precisa fazer um relacionamento no seu banco de dados e você precisa relacionar o seu artigo com a categoria. Como que você vai relacionar o seu artigo com a categoria, sendo que a tabela de categorias ainda não está criada? Obviamente que não teria como. Então, primeiramente, a gente vai criar nossa tabela de categorias, depois a gente cria a tabela de artigos e depois a gente faz o relacionamento entre elas. Você vai ver que no processo isso fica muito simples de ser executado e a gente consegue executar todas as ações, tanto para fazer isso dentro do nosso banco, como também o processo de rollback de uma maneira muito descomplicada. E o ponto mais importante ainda desse prefixo é que eu executei essa migration em determinado segundo dentro da minha máquina. E o Robson poderia estar criando uma outra migration dentro da máquina dele, por exemplo, se a gente trabalhasse dentro do mesmo projeto. Como a gente tem esse prefixo baseado em tempo, a menos que ele crie no exato segundo que eu, a gente não vai ter nenhum tipo de problema com equívoco ou até mesmo com ela se conflitando quando a gente for executar as ações. Então segue esse padrão que o Laravel impõe para você, porque dificilmente você vai ter qualquer tipo de problema. Agora que eu já criei esse arquivo, quando eu abro ele aqui, eu posso até minimizar esses painéis aqui para poder ficar mais fácil. O que a gente consegue notar aqui dentro? Você pode ver que eu já tenho o esquema ;create. Como eu utilizei create no nome dessa minha migration, o Laravel consegue identificar isso, então ele sabe que é um create table que a gente está tentando fazer e automaticamente injeta esse código aqui dentro para a gente.
Como o segundo parâmetro ali, depois do primeiro underline do nome, a gente passou o categories, automaticamente ele sabe que o que está sendo criado é essa nossa tabela aqui. Então o Laravel consegue interpretar de acordo com o nome que a gente está informando e já injetar todo o código necessário para que a gente tenha o mínimo de trabalho possível. Então você vê que, mais uma vez, o framework está agindo do seu lado para te tornar ainda mais produtivo. Só que isso aqui nem sempre acontece. Vamos ver o exemplo disso. Eu vou criar mais uma migration aqui, mas não tem problema nenhum. Eu vou colocar a setinha para cima aqui, ao invés de passar o create categories table, eu vou passar simplesmente aqui uma migration chamada test, por exemplo. Quando eu dou um enter aqui, você pode ver que a migration é criada, só que eu não segui o parâmetro que é imposto pelo Laravel. Vamos ver o que aconteceu com o meu arquivo. Vou abrir aqui o meu projeto, abro aqui essa migration de teste, posso minimizar, e agora você vê que eu tenho simplesmente aqui tanto o método app como o método DAO sem nada dentro dele. Obviamente que dependendo da necessidade, dependendo do que eu for fazer dentro do meu banco de dados, nem tudo eu consigo setar um certo padrão que vai ser interpretado pelo Laravel. Mas isso não quer dizer que ele não possa me auxiliar. O que eu quero dizer com isso? A gente tem alguns parâmetros que a gente consegue informar dentro daquele código que a gente executou no terminal para que ele possa automaticamente injetar determinados códigos de acordo com a nossa necessidade. Vamos ver outro exemplo aqui então. Eu vou executar exatamente o mesmo código que eu fiz aqui acima, só que eu vou passar um agora, obviamente, para não entrar em conflito. Só que agora aqui na frente eu vou passar um menos create e vou passar o igual test1. Quando eu faço isso, ele vai colocar toda a sintaxe para a criação de uma nova tabela. E por mais que eu não siga o nome que está sendo estipulado pelo Laravel, você vai ver que a gente consegue ter o mesmo resultado. Então eu posso dar um enter aqui, ele criou a migration, vem aqui dentro do projeto, abro novamente essa classe e você pode ver que a gente já consegue ter aqui o esquema .create, passando aqui a tabela test1, que é exatamente o parâmetro que eu deixei estipulado aqui abaixo. Então você vê que, mais uma vez, o Laravel tem mecanismos que, por mais que você não siga o padrão que ele te impõe, você ainda consegue utilizar os bons frutos que a gente tem aqui dentro. E a gente tem ainda uma outra particularidade. Muito provavelmente, quando a sua aplicação começa a crescer, ela começa a tomar um rumo desproporcional, isso significa que a sua aplicação está crescendo e que o seu negócio está dando certo, portanto, é normal você passar por esse processo. Pode ser, por exemplo, que dentro da sua tabela de usuários, você precisa de um campo novo. Ou ainda, dentro da sua tabela de artigos, você precisa de um campo de status para saber se ele está publicado ou se ele não está publicado ainda. Então pode ser que você precisa manipular uma tabela já existente e não necessariamente fazer a criação de uma nova. A gente também tem mecanismo dentro do Laravel, dentro da migration em específico, que vai nos auxiliar nesse processo. Para isso, ao invés de utilizar o parâmetro "-create", a gente vai utilizar o table. Vou duplicar mais uma vez aqui essa migration, agora com o nome test2, vamos ver o que a gente tem de retorno. Então, eu vou vir aqui dentro do terminal, posso passar aqui a setinha para cima, aqui no test1 eu passo o test2, aqui no final ainda do test1 eu também vou substituir por test2, ao invés de passar o create, agora eu vou passar o table. Quando eu dou um enter aqui, a migração, mais uma vez, ela é criada com sucesso. E agora, se eu venho aqui dentro do meu projeto, eu tenho mais uma migration aqui. E se eu acessar ela, você pode ver que eu tenho aqui agora uma sintaxe um pouco diferente. Eu tenho esquema, table. Agora, eu não estou mais executando um processo de create table. Agora vai ser basicamente que um alter table. Isso, se você conhece um pouco de banco de dados, você já deve entender a diferença que isso faz na sintaxe do SQL quando isso vai ser executado lá dentro do seu banco. No nosso caso aqui, você pode ver que a gente não precisa se preocupar com absolutamente nenhuma linha de SQL. A gente vai trabalhar aqui com métodos em PHP, obviamente que encadeando alguns métodos, você precisa conhecer de banco de dados para saber quais são as possibilidades, qual que é a ordem com que você chama cada um desses parâmetros, mas tudo que a gente vai fazer aqui é programação pura. A gente não precisa de SQL aqui no momento. E agora que a gente já entendeu como que funciona essa parte de recursos da migration aqui, a gente vai criar a nossa primeira migration. A gente pode até fazer um relacionamento. Vamos ver como que isso fica na prática. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou abrir aqui o meu projeto. Eu vou pegar esses testes que eu criei aqui até o momento. Eu vou simplesmente deletar. Então, posso vir aqui, delete, posso dar um OK. Show de bola, já foram deletados e eu fiquei aqui somente com Create Categories Table, que é o que a gente vai estar trabalhando nesse momento. Então posso minimizar aqui os demais painéis aqui para ficar uma área útil aqui melhor para a gente poder programar. E agora o que a gente vai colocar são todos os campos que eu preciso dentro do meu banco de dados. Você já sabe que, muito provavelmente, quando você vai modelar o seu banco de dados, você abre o seu SQL Pro, a Navicat, o PHP ou qualquer ferramenta para que você possa fazer a gestão do seu banco e vai cadastrando cada uma das colunas com seus respectivos tipos para que você possa atender a sua necessidade.
No meu caso aqui eu vou fazer o seguinte, vou criar uma tabela bastante enxuta, bastante simples, só para a gente ver qual que é o fluxo das informações. Então aqui eu tenho uma variável table, aqui eu estou passando um big increments, ou seja, isso aqui vai criar um campo no meu banco de dados com o tipo big int, e ele vai ser auto-incremento, então isso aqui é uma abstração que o Laravel faz para que esse campo seja criado automaticamente lá no meu banco de dados, e o nome da minha coluna vai ser ID. Lembrando que aqui a gente já está seguindo uma certa terminologia, que isso aqui já é um pouco mais atual. Antigamente era normal a gente criar, por exemplo, os campos como Category ID, Category Title, Category Name, Category Description. Hoje em dia a gente já não precisa mais disso. Se a gente está dentro da entidade de categorias, eu sei que o ID é da categoria, eu sei que o título é da categoria. Portanto, a gente não precisa ficar colocando esse tipo de prefixo. Para que a gente possa alimentar o nosso banco aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu já tenho o ID, que é o principal campo que eu preciso ter dentro do meu banco de dados. Lembrando que a gente está trabalhando com um banco de dados no modelo relacional, portanto, eu preciso ter chaves para que eu possa me relacionar com outras tabelas. E aqui abaixo agora eu vou começar a colocar o que é a particularidade da minha tabela. Então, eu quero que ela tenha um título ou um name. Ela vai ter um slug, que seria para que eu possa utilizar como URL amigável, por exemplo, para que eu possa informar dentro do meu sistema. E ela vai ter também uma descrição. Como que eu alimento esses campos? Eu vou vir aqui abaixo, variável table, setinha. Vou passar aqui uma string, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ou seja, o meu campo lá dentro do meu banco de dados vai ser criado com o tipo de string. Qual que é o campo dentro do banco de dados que corresponde a esse tipo? É o varchar. Então, passando aqui como string, automaticamente o Laravel sabe como que ele tem que criar isso lá dentro do banco de dados. Aqui dentro eu vou colocar qual que é o nome da minha coluna. Então, no meu caso aqui, eu vou passar um name, por exemplo, ou pode ser o title, né, que é o título da minha categoria. Eu vou duplicar ele aqui mais uma vez e agora eu vou ter o slug. O slug basicamente vai armazenar o mesmo conteúdo que a gente tem em title, só que dentro de um padrão de URL amigável. Ou seja, sem acento, sem ser cedilha, sem pontuação, nada disso. Os espaços também são substituídos por if, então a gente tem ali uma padronização dessa string para que a gente possa armazenar no banco. E para finalizar ainda a gente vai ter uma descrição. Só que a descrição é um pouco mais extenso. Eu posso ter um parágrafo, eu posso ter títulos ali dentro, posso até ter uma imagem para poder ilustrar. Então ao invés de trabalhar com string, que no caso do banco de dados vai cair lá como varchar, eu vou trabalhar aqui como text. Porque obviamente dentro do meu banco de dados também é text e a gente tem um limite maior de caracteres. Então aqui dentro eu vou passar variável table, setinha, text, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu vou falar o nome desse campo também. No meu caso aqui eu vou passar description e qualquer outra personalização que eu vá fazer dentro do meu banco de dados. Então se o campo é nulo ou se ele não é nulo, se ele tem um valor padrão ou se ele não tem, tudo isso eu consigo definir. Aqui a gente tem a estrutura mais básica possível para que a gente possa criar nossa tabela no banco de dados. E só para a gente testar, eu vou vir aqui na frente e vou passar, por exemplo, aqui um método chamado nullable. Isso vai fazer com que esse campo ele possa ser nulo, ou seja, eu não preciso informar um valor para ele e o meu banco de dados vai deixar a informação passar e vai persistir a informação dentro dele. Como que eu testo isso daqui agora? O artisan, mais uma vez, nos salva a vida. Então eu vou fazer o seguinte, aqui dentro do meu terminal, aqui abaixo agora eu vou executar o seguinte, php artisan migrate. Antes de eu executar aqui, se a gente analisar o banco de dados, você pode ver que eu não tenho absolutamente que tabela nenhuma. Vou vir aqui dentro do meu PHP Storm e eu vou dar um Enter aqui agora. Ele rodou as migrações, você pode ver que eu tenho mais que uma aqui dentro. Se eu acessar o meu banco de dados e atualizar aqui a minha estrutura, você pode ver que eu tenho aqui agora a users, a password resets, a migrations, filed jobs e a categories. Vamos entender aqui quais são essas tabelas que foram criadas, porque nem tudo a gente pediu para ele criar. Da onde que ele veio então? Vamos lá, a gente tem a migration de usuário, e não só a migration de usuário, né? Como a gente já viu aqui, a gente consegue ver que a gente tem 1, 2, 3 tabelas que são criadas automaticamente através desses arquivos. Só que se você for comparar isso daqui com o banco de dados, você vai ver que a gente tem uma a mais. Essa a mais que a gente tem é essa tabela migrations aqui. Isso aqui faz parte do core, faz parte do framework que a gente está trabalhando. Então isso aqui é criado automaticamente pelo motor do Laravel e você não precisa se preocupar. Essa tabela aqui vai basicamente fazer a gestão das migrations. O que já foi rodado, o que não foi rodado ainda, o que está pendente de ser rodado, porque afinal, quando eu mandar essa migration para o Robson, ele não precisa executar todas as que ele já fez, ele só precisa executar as migrations novas. Então é através dessa tabela aqui que o framework faz essa gestão das migrations que já foram executadas ou não, para que a gente possa ter o nosso ambiente sempre sincronizado. Só que aqui a gente entra num recurso muito legal das migrations agora.
Vamos supor que essa alteração dessa tabela que eu criei aqui agora de categories, posso acessar a estrutura aqui, você vai ver que ela está exatamente da maneira com que eu pedi lá dentro do meu arquivo, só que você pode querer desfazer essas alterações. Para que você possa desfazer, basta você executar o comando de rollback. O comando de rollback ele vai executar o método down de acordo com os passos que você informar. Vamos ver como que isso fica na prática. Eu vou voltar aqui dentro do PHP Storm e agora vou digitar o seguinte: PHP artisan migrate rollback, e aqui eu posso ou não passar o menos step igual a quantidade de passos que eu desejo desfazer. Então vamos supor que eu preciso fazer uma alteração muito grande dentro do meu banco e eu crio, por exemplo, 5 migrations. Só que quando eu criei essas 5 migrations, acabou quebrando o código do Robson. Ele precisa desfazer essas migrations para fazer um ajuste, saber o que está acontecendo, ou até mesmo poder debugar a aplicação. Ele pode vir aqui e rodar o step igual a 5 e as 5 últimas alterações serão desfeitas. Se eu quiser omitir esse parâmetro aqui no caso, não informar o step, ele vai desfazer todas as alterações dentro do meu banco. Vamos ver o que acontece. Eu posso dar um Enter aqui então, você pode ver que ele desfez todas as alterações dentro do meu banco. Vou abrir aqui meu SQL Pro e você pode ver que eu só tenho aqui agora a minha entidade de migrations, ou seja, todas as outras tabelas que eu tinha foram executadas no método down. O método down faz exatamente o oposto do método up, portanto todas as minhas tabelas foram apagadas até agora e a gente só fica com a tabela que faz justamente a gestão de todas essas migrations. No entanto, se a gente abrir aqui a parte de conteúdo, você pode ver que a gente não tem absolutamente nada aqui dentro. Mas fica tranquilo, a gente consegue executar tudo isso aqui novamente. Para que eu possa executar, eu posso vir aqui abaixo e posso rodar simplesmente o comando migrate. Assim, como o meu banco de dados sabe que nenhuma foi rodada até o momento, ele vai executar todas para mim e vai voltar todas as minhas tabelas prontinhas para que eu possa trabalhar. E aqui você pode ver que todos os registros também já voltam a ser persistidos. E para que a gente possa testar, por exemplo, aquele parâmetro do step, eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar aqui dentro do PHP Storm, posso dar a setinha para cima aqui no rollback, eu vou passar o menos step, vai ser igual a 1. Quando eu dou um Enter aqui, você pode ver que ele pega a última ação que eu tenho, no meu caso aqui na minha migration, é o create categories table, e aqui dentro do meu método down, a gente tem a sintaxe drop if exists, ou seja, dropa se existir, a tabela categorias, e é exatamente o processo que ele executou. Então aqui ele tem o processo de estar executando, por exemplo, essa ação, ou estar desfazendo essa ação aqui, e aqui a gente já tem o sucesso dela. Se eu voltar dentro do meu banco de dados, você pode ver que todas as outras tabelas persistem, mas aquela de categorias já não existe mais. Como ela não existe mais, obviamente que a gente tem uma migration pendente ainda. Se eu voltar aqui e executar novamente o mesmo comando de migrate e der um enter, a gente vai executar somente a que está pendente. Então você vê que é um processo muito simples, descomplicado de manter o versionamento do seu banco de dados. E só para a gente garantir, se eu voltar aqui no meu banco de dados ainda, eu posso atualizar mais uma vez e a minha tabela volta a aparecer sem nenhum tipo de problema, com toda a parte da estrutura aqui dentro. E aí você pode pensar assim: poxa, beleza, criamos a nossa primeira migration. Só que se eu quiser, por exemplo, criar relacionamento, eu consigo também? Sim, você consegue. Você só tem que observar que antes de você criar um relacionamento, as duas tabelas que você está relacionando, no caso, elas precisam existir. Você até consegue criar um relacionamento dentro de uma mesma migration. No caso, por exemplo, de um artigos. Se eu criar agora a entidade de artigos, eu consigo colocar o relacionamento dentro dela. Só que é importantíssimo você obedecer a ordem de hierarquia. Não tem como você se relacionar com algo que ainda não existe. Tentar criar o relacionamento antes dessa tabela existir, obviamente que você vai ter problema. Então é necessário você sempre pensar com um olhar técnico, com um olhar de cronologia das informações conforme elas vão chegando dentro do banco de dados, porque lembre-se que tudo aqui para ele é matemático. Então se existir, você consegue executar a ação. Se ele não existir, você vai ter um erro aí, você precisa debugar isso. E obviamente que todos esses erros vão ser logados para você ali dentro do seu terminal. Basta você interpretar a mensagem e executar a ação necessária para poder corrigir. Vamos criar uma migration aqui rapidinho de um artigo, só para você ver como que fica essa parte de relacionamento. Vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm e agora vou fazer o seguinte: PHP artisan make migration. Vou passar aqui um create posts table. Como no meu caso aqui eu estou seguindo o padrão, eu não preciso informar nem o parâmetro create e nem o parâmetro table. Se você quiser, se você não estiver seguindo esse padrão aqui, aí sim você pode setar os parâmetros. E lembre-se que o legal aqui é você seguir os parâmetros do framework. Então todas as migrations aqui a gente coloca com o nome em inglês.
Posso dar um Enter, ele vai criar a migration para mim e já vai deixar pronta dentro do diretório. Show de bola finalizado, posso clicar dentro do meu projeto, aparece um arquivo a mais, dou 2 cliques aqui dentro dessa migration e agora já posso começar a esconder esses painéis aqui para poder ficar mais nítido aqui a nossa área útil enquanto a gente está desenvolvendo. E como a gente já viu, só falta a gente colocar as colunas. Então vou vir aqui dentro, por exemplo, vou passar o table, vou passar aqui uma string, que pode ser o título do meu artigo. Então até para a gente seguir um padrão, dentro de categoria a gente utilizou o título também, né? Então vamos utilizar o título aqui. Posso duplicar essa linha, vou passar aqui o slug, que é necessário a gente ter nos sites de hoje, a gente ter o URL amigável, então eu sempre preciso de um campo para armazenar esse tipo de dado. Vou duplicar ele aqui mais uma vez, vou passar aqui um subtítulo, por exemplo, então passo um subtitle. E aqui abaixo eu vou ter o conteúdo desse meu artigo. Então eu vou passar aqui como um text, porque o conteúdo do nosso artigo é muito maior de 255 caracteres. E aqui dentro, ao invés de passar, por exemplo, o description, que seria a descrição de uma categoria, aqui eu vou passar o content, que é basicamente o conteúdo mesmo. E um ponto importante, eu acabei passando desapercebido aqui, mas você pode ver que tanto na parte de categorias como aqui na parte de posts, a gente tem esse table timestamps. Esse daqui é um recurso muito bacana, que basicamente o que ele vai fazer é gerar 2 campos para você dentro da sua base de dados, que é o created at e o updated at, ou seja, criado em, atualizado em. Esses campos você não precisa trabalhar com eles, porque quem faz a gestão disso daqui para você é o Eloquent. É lá na nossa camada de modelo da nossa aplicação e ela fica responsável por poder fazer a gestão desse campo e atualizar quando é necessário. Então, quando você cria um novo registro do banco de dados, ele vai salvar as informações dentro do Create e toda vez que você atualizar, ele vai salvar dentro do Update também, sem que você precise colocar a mão em absolutamente nada. Isso aqui é muito legal para você ter um log das informações e saber quando que ela foi criada, quando que ela foi editada, atualizada, enfim. É um recurso que eu gosto de manter dentro das minhas entidades. Se você quiser remover, não tem problema nenhum. Basta você acessar o seu PHP Storm e remover essa linha aqui que seus campos não serão criados. Só que a gente tem uma particularidade. É necessário lá dentro do seu modelo, que a gente vai ver na próxima aula como que funciona isso daqui, você pegar esse parâmetro aqui e desabilitar. Então vai ter uma propriedade de timestamps que você vai lá e seta ela como falso. Porque assim o seu modelo não precisa fazer a gestão desses campos. Caso contrário, você vai ter um erro, porque o seu modelo vai estar tentando fazer a gestão de um campo que não existe. Então é importante você se atentar quanto a isso. No meu caso, eu gosto de deixar essas informações aqui. Vai muito da necessidade que você tem ou do que o seu cliente está pedindo. Então até aqui tudo show de bola. Vamos agora para a criação do nosso relacionamento. Como que eu posso fazer isso? Eu vou vir aqui abaixo. Poderia, obviamente, criar isso dentro de uma outra migration sem nenhum tipo de problemas, mas no meu caso aqui, como eu estou criando a tabela de artigos, não tem problema nenhum colocar o relacionamento dentro dessa mesma migration. Obviamente que quando esse processo aqui for executado, tudo isso aqui vai seguir uma ordem cronológica e é óbvio que a gente precisa ter um campo criado. Então se eu vou me relacionar, por exemplo, com a entidade de usuários, para que esse meu artigo aqui ele possa ter um autor, é necessário que eu tenha um campo para poder salvar essas informações. E a gente não colocou em nenhum momento. E aqui que entra uma grande sacada, principalmente se você trabalha com algumas versões um pouco mais antigas do Laravel, principalmente até a versão 5.7 e 5.8. Você pode ver que quando a gente cria uma nova migration, ele vem aqui com Big Increments. Isso daqui é uma abstração para um campo que seja do tipo Big Int, não assinado e que ele seja autoincremento. Quando a gente vai criar um relacionamento, é necessário que os 2 campos sejam exatamente do mesmo tipo. É claro que o autoincremento não faz diferença, mas o Big Int e o não assinado devem sim ser iguais. Então se você tem, por exemplo, uma migração que foi criada utilizando o Laravel na versão 5.7, muito provavelmente esse tipo de campo não vai bater. Então é necessário você analisar o que você tem dentro da sua outra tabela para que você possa setar os parâmetros aqui. No meu caso, vou abrir aqui o project e se eu pegar aqui o Create Users Table, você vai ver que ele está com Big Increments. Então não tem problema nenhum, basta utilizar esse mesmo tipo de campo na migration que eu quero fazer o relacionamento. Se aqui tiver setado com algum outro tipo de campo, você pode consultar a documentação para ver qual que é o tipo de campo que vai ter dentro do seu banco de dados, ou ainda se a tabela já existir, é claro que você pode abrir aqui a parte de estrutura dela e verificar qual que é o tipo do campo. Então no meu caso aqui dentro de categorias, eu posso até pegar dentro de usuários, que é onde a gente vai fazer o relacionamento, você pode ver que eu tenho um ID do tipo Big Int, ele tem um tamanho 20, obviamente que esse tamanho aqui não vai fazer diferença pra gente no momento, mas você pode ver que ele também é não assinado. Como que eu criei esse campo então? Vou voltar no PHP Storm, posso minimizar o meu painel aqui, posso fechar essa migration de usuário, e aqui dentro do meu post agora que eu vou fazer o seguinte, variável table, vou passar unsigned big integer, ou seja, não assinado big int,
e aqui dentro eu vou passar qual que é o nome da coluna que eu quero. Então aqui no meu caso eu vou passar autor. Poderia passar também, por exemplo, user underline ID, enfim, fica a seu critério. No meu caso aqui, eu gosto de autor. E como no caso das minhas tabelas, eu prefiro que todas as chaves ficam agrupadas no topo, eu vou tirar ele daqui, eu vou jogar ele logo aqui depois do ID. Assim, lá na minha tabela, quando ela for criada, vai ficar o ID do meu artigo, o ID do usuário que é responsável por esse artigo e depois todos os campos que são referentes a essa mesma tabela. Agora sim está tudo pronto para que a gente possa criar o nosso relacionamento. Então vou vir aqui abaixo e vou passar o seguinte: variável table, vou chamar um método aqui que chama foreign, que seria para a gente criar uma chave estrangeira. Vou passar aqui qual que é a coluna da tabela atual que vai se relacionar com outra tabela e com outro campo. Aqui na frente eu vou passar o referências, que aqui no caso vai ser o campo com que eu vou estar me relacionando, que no caso vai ser o campo ID, lá da nossa tabela de usuários. Então, referências ID, on, abre e fecha o parênteses. Aqui dentro eu passo users, que é o nome da minha outra tabela. E aqui eu tenho duas ações ainda, que é o onUpdate e o onDelete. Como a gente já sabe, a gente tem ações diferentes para cada uma delas. No meu caso aqui, nessa arquitetura que eu estou montando, eu vou informar somente o onDelete com Cascade. Então, posso passar aqui o onDelete e aqui dentro eu informo o Cascade. Posso passar um ponto e vírgula aqui no final da linha para finalizar e a gente já tem o nosso relacionamento criado. A gente só precisa executar isso daqui para saber se a gente vai ter sucesso ou não. Então, vou abrir novamente aqui meu terminal e aqui dentro eu vou passar o PHP Artisan Migrate. Posso dar um Enter, ele executou com sucesso, não tive nenhum tipo de erro aqui até o momento. E agora, se eu acessar o meu Sequel Pro aqui, posso atualizar mais uma vez, tem uma nova tabela existindo. Quando eu clico nela, você pode ver que eu tenho o ID, eu tenho o autor sendo a minha segunda coluna, depois disso eu tenho todas as colunas que eu defini e depois eu tenho as duas colunas de timestamp. Se eu acessar aqui a parte de relacionamentos, você pode ver que eu tenho uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira aqui dentro, onde ela está relacionando a minha coluna de autor da minha tabela atual com a minha tabela de usuários no campo ID. E quando eu deletar um registro lá na minha outra tabela, o efeito que eu vou ter aqui dentro vai ser um cascade. Ou seja, se eu deletar um usuário, automaticamente o artigo desse usuário também será removido. Então é uma ação que você tem que ter ciência do que está acontecendo, não pode simplesmente sair digitando coisa aqui, até porque se você fizer alguma ação dentro do seu sistema, pode ser que você apague muito dado que não deveria. Então é necessário você ter sim um conhecimento sobre banco de dados. E agora que eu já tenho todas as minhas migrations parametrizadas aqui, eu poderia e deve, inclusive, testar o seu método down para saber se ele funciona com perfeição e se ele está cumprindo com o que é necessário. Nesse caso aqui a gente não precisa porque foi criado através do próprio script do Laravel, mas sempre que você criar um novo campo, por exemplo, que não seja a inserção de uma nova tabela, aqui dentro ele vai colocar um novo bloco para você, assim como a gente já viu nos parâmetros anteriores, só que ao invés de a gente utilizar aqui um esquema drop if exists, você pode passar um table, drop column e informar o nome da coluna. Então, se você criar, por exemplo, um campo de status agora para o seu artigo, o método down dessa migration que você está fazendo vai ser um drop column. Então, o processo é muito simples de se entender, é muito tranquilo você fazer a gestão dessas migrations e eu peço que você teste isso na sua máquina. A princípio, num primeiro momento, quando você estiver vendo tudo isso de informação, trabalhando com vários arquivos, com uma metodologia que você nunca viu antes, você pode ter uma certa resistência, querer continuar exatamente da maneira com que você já faz dentro do seu dia a dia. Mas eu garanto para você que o Laravel vai te tornar mais produtivo e torna a sua aplicação mais escalável, mais organizada, permite que outra pessoa na sua equipe possa trabalhar com você sem que você tenha maiores transtornos com isso, então você só tem a ganhar. O próximo passo aqui, então, seria eu comitar essas minhas alterações, o Robson puxar todos esses dados lá dentro da máquina dele e ele executar um PHP Artisan Migrate. Se ele fizer isso, ele vai ter exatamente o mesmo banco de dados que eu tenho aqui lá na máquina dele. Eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo do Laravel Tips. Espero ter conseguido te mostrar que o Laravel é uma excelente oportunidade, é uma excelente ferramenta para que você possa ter abaixo do seu guarda-chuva de soluções. Imagina você desenvolvendo com framework da comunidade, open source, que você pode baixar ele na sua máquina, trabalhar de maneira produtiva. Ele é rápido, leve, seguro, estável, segue padrões de projeto, recomendações da comunidade. Qualquer outra pessoa que trabalha em Laravel pode te dar uma mão no seu projeto também, então fica fácil de você fazer uma contratação, você só tem a ganhar trabalhando com esse framework incrível. E se você gostou e gostou de verdade mesmo,
deixa um like aqui nesse vídeo, porque esse é um termômetro que eu tenho para saber se você está gostando desse conteúdo, se ele foi relevante para você, se ele te gerou valor. E não esquece, aqui nos comentários eu vou contar também com o seu feedback e também com a sua sugestão de um próximo conteúdo. E não se esquece, encaminhe esse conteúdo para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, manda para a galera da faculdade, vamos disseminar essa ferramenta top que a gente tem para poder trabalhar de uma maneira descomplicada que vai te tornar muito mais produtivo para que você possa entregar os seus projetos, conquistar cada vez mais clientes e no final do mês faturar bem mais. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Deixo para você um forte abraço e a gente se vê na próxima aula.